Oi, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e vamos continuar lendo Espumas Flutuantes de Castro Alves. Um livro muito importante, um livro que nos traz a sua força poética. Foi o único livro publicado em vida por ele. E assim, Castro Alves é muito atuante, é muito atual. Eu fico pensando se com a tecnologia que nós temos hoje tivéssemos um Castro Alves, como não seria? Como que esse país estaria, né? Com essa brasilidade, com essa força que ele tinha de falar através dos seus versos, dos seus poemas, contra as injustiças sociais, contra a desigualdade. Então, assim, Castro Alves, é muito raro você falar sobre um poeta brasileiro e alguém não citar Castro Alves. Eu, pelo menos, o considero um grande poeta brasileiro, um dos maiores e um dos grandes poetas universais. Ele é imortal, então ele se imortalizou com as suas obras, com a sua poesia. Tem várias, tem Cachoeira de Paulo Afonso, enfim, tem o Voo do Gênio que ele fez para sua esposa, que na época era sua esposa, uma portuguesa, atriz portuguesa chamada Eugênia Câmara. Já falamos aqui, tem uns vídeos no canal. Quem tiver interessado em saber mais sobre essa pessoa pode procurar nesses vídeos que tem. Está falando, inclusive já recitei esse poema, que por sinal é muito bonito. E, enfim, Castro Alves faz muita falta, né? Nesse Brasil de hoje, nesse Brasil atual, nesse Brasil que está com uma face muito obscura. Então precisa de luzes. E a arte, ela traz essa luz para a gente. A poesia traz essa luz para a gente. Ela nos ensina a pensarmos diferente, a vermos um mundo melhor. E o principal, a termos a esperança, a nos aprofundar nas questões, a questionarmos a nós mesmos e o meio em que nós vivemos, que é muito importante. Então vamos lá, vamos ler um poema chamado Oitavas a Napoleão, tradução em espanhol de Lozano. Eu acredito que ele deve ter escrito em espanhol e alguém traduziu esse poema. Como eu disse, ler Castro Alves não é muito fácil, porque tem muita coisa em francês. Ele põe algumas citações em francês, algumas citações em latim. Então, assim, é uma poesia, claro, era do século XVIII, XIX, do século XIX ele era. Então, o que acontece? Era faz muito tempo tudo isso. E assim, a poesia dele continua forte e continua atuante. E continua atual também. Então isso é que é o importante, né? É um poeta imortal, mesmo que não soubesse que fosse ficar imortal. Então sou muito fã de Castro Alves, da sua poesia, da sua maneira de fazer seus versos, de conduzir o seu pensamento e as suas posições políticas. Oitavas a Napoleão. Águias das solidões, ninho atrevido, foram-te as barrascosas tempestades. Flamígero cometa suspendido sobre o céu infinito das idades. Tu que no lago intérmino do ouvido lançaste tuas régias claridades. Deus caído do trono dos mais deuses, quem recebeu teu último adeus, teus últimos adeuses? Não foram as pirâmides que ouviram de teus passos o som e se inclinaram, nem as águas do Nilo que te viram e com as ondas teu nome murmuraram. Não foram as cidades que brandiram as torres como facho e te adoraram. Quem foi? Silêncio, trêmulo de medo. Vejo apenas o mar, vejo um rochedo. A terra, o mar, os céus, espaço estreito, eram para mim
eram para tua planta de gigante, para teto dos passos teus foi feito. O firmamento colossal, flutuante, como diadema os sóis, e como leito o antártico polo de diamante. Teu féretro, qual foi? Titão, do Sena, o penhasco fatal de Santa Helena, assassina do encéfalo da guerra. Só tu foste Albion, do mar, senhora. Por quê? Porque um pedaço aí da terra foi pedir-te o gigante em negra hora, e lhe deste um penhasco. Ó, lá encerra tua lenda mais hórrida, traidora. Lá seu aspecto envolto na mortalha, aos quatro céus a maldição espalha. Ao leão que temias enjaulaste, e de longe escutando seu rugido. Tu, senhora do mar, tu desmaiaste, pelo punhal traidor ele ferido. Caiu-te aos pés, então tu respiraste. Cobarde, vencedora do vencido. Nem mesmo todo o oceano poderia levar este padrão de covardia. Tu não és tão culpada. Aonde estava a França, tão potente e tão temida? Oh, que o não salvou, se o contemplava, lá dos gelos dos Alpes, soerguida. E ele que a fez tão grande, ela folgava, enquanto ao longe do colossal a vida, como um vulcão antigo e moribundo, lento expirava nesse mar profundo. São Paulo. Esse poema foi um dos poemas que ele não colocou data, ele só... Ou talvez a pessoa que o traduziu não sabia ou não colocou a data nesse poema dele. Então, assim, Castro Alves geralmente sempre colocava data. Ele era uma pessoa muito inacreditável, né? Então, para quem me vê lendo esse poema, que não acompanha desde o início que nós estamos lendo Espumas Flutuantes, vai achar meio... pode até achar banal. Tá lendo uma coisa sobre uma pessoa de um outro país, um guerrilheiro de um outro país, famoso sim, mas que não tem a ver com o Brasil. Mas a questão é toda do livro. Para quem acompanha desde o começo e vai lendo, a gente está lendo página por página, está compreendendo. E outra coisa, a beleza da composição, né? Pode não falar de coisas que pode não interessar para muitas pessoas, mas como estamos lendo o livro inteiro, já estamos na página 66, 67, 66, 67. Então a gente já sabe de como começou, por que começou. Todo o trabalho de Castro Alves foi lido, foi explicado. Então a gente continua lendo. Ainda falta muitas páginas para terminarmos essa leitura de Castro Alves, mas é importante que a gente leia aquilo que a gente pode. Então, tem um outro poema, fora esse que ele fez, que eu acabei de ler, que é Oitavas a Napoleão. Tem um outro poema chamado Boa Noite, e eu vou lê-lo agora. Ele diz o seguinte: Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam meus desejos. Julieta do céu, ouve a cavalhada. Já rumoreja o canto da matina. Tu dizes que eu menti? Pois foi mentira. Quem cantou foi teu hálito divino.
Se a estrela d'alva os derradeiros raios derrama nos jardins do Capuleto, eu direi, me esquecendo da alvorada: é noite ainda em teu cabelo preto, é noite ainda, brilha na cambraia. É noite ainda, brilha na cambraia, desmanchando o roupão, a espádua nua. O globo do teu peito entre os arminhos, como entre as névoas se balouça a lua. É noite, pois, durmamos, Julieta, receba a alcova ao trascalar das flores. Fechemos sobre nós estas cortinas, são as asas dos anjos dos amores. A frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos. Oh, deixa-me aquecer teus pés divinos, ao doudo afago de teus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma como a lira ao vento, das eclas de teu seio que harmonias, que escalas de suspiros bebo atento. Ai, canta a cavatina do delírio, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, é noite ainda. Que importa os raios de uma nova aurora? Como um negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo e deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. São Paulo, 27 de agosto de 1868. Esse aqui já foi datado, né? Então, assim, Castro Alves fazia poemas românticos belos, belíssimos, como ninguém sabia fazer igual, né? E, na verdade, qualquer poema que ele escrevia era belíssimo, ninguém sabia fazer igual. Quando ele homenageava uma pessoa, quando ele falava simplesmente a respeito da situação dos escravos, quando ele falava da situação socioeconômica do nosso país, quando ele falava de maneira divina sobre Deus, ou fazendo alguma indagação, né? Usando o seu lado mais espiritual, ele sempre foi brilhante. Castro Alves era kardecista, segundo algumas pesquisas que eu fiz. Ele acreditava, né, na espiritualidade. Então, talvez por isso ele fosse uma pessoa tão profunda naquilo que ele se comprometeu em fazer. Então, assim, são dois poemas de Espumas Flutuantes que para muitos pode ser relevante, mas para mim não é, porque eu estou lendo o livro. Então, isso está dentro desse livro, escolhido por ele, escrito por ele, foi publicado da maneira que ele queria que publicasse. Então, assim, é muito importante cada linha de cada verso que está escrito aí. Mesmo que não fale das questões que nós gostaríamos que ele falasse. Esse último poema, Boa Noite, é um poema muito bem construído. O outro poema também. Então, assim, a gente vê pelo talento da pessoa, pela espiritualidade dela, a maneira clássica, intrínseca, como ele escrevia, profunda. Ele escrevia de maneira a nos afagar o coração, ou a nos atormentar para que nós fizéssemos alguma coisa, para que não ficássemos prostrados ali na contemplação do mal ou do que é bom. Que nós fizéssemos aquilo que é muito importante, um movimento. Nos movimentássemos para mudarmos aquilo que não está nos agradando, aquilo que está nos prejudicando, aquilo que está prejudicando a nação. Então, Castro Alves teve esse pensamento e essa sabedoria. Para uma pessoa de 24 anos, ele parece assim um homem de 60, não pejorativamente falando,
mas pela experiência que tem uma pessoa de 60 anos, quando ela tem a oportunidade de ter certas experiências. Então ele tinha uma experiência muito grande e uma coragem muito grande. Ele enfrentou adversidades, ele enfrentou seus inimigos, e sempre usando a poesia. Ele nunca deixou de escrever enquanto ele esteve encarnado aqui. Ele chegou a pintar um tempo, ele chegou a querer ser ator, mas ele não conseguiu estudar para isso. Aí foi estudar direito. Mas Castro Alves sempre era uma pessoa preocupada com a situação da população, com a situação desse país. Era uma pessoa que tinha muitos conhecimentos, que tinha muita sabedoria, muita espiritualidade. Então, o que eu posso dizer hoje, pela nossa leitura, que foi um pouco breve, e eu achei esses 2 poemas importantes, porque faz parte do livro. Vamos ler até o final, para vermos a conclusão desse livro, o que realmente ele queria dizer com esse livro. Quais eram suas vozes, seus pensamentos, suas atitudes nessa época. Então, para nós é muito gratificante estar aqui lendo com vocês. Eu agradeço os novos inscritos e peço que dê o seu like. É de graça, não vai custar seu tempo. Você só vai apertar um botão de joinha e fazer a sua inscrição. Está lá escrito assim do lado vermelho, inscrever-se. Você vai lá, aperta, aí você fala assim: eu não vou me inscrever nesse canal e eu nem conheço essa pessoa que está falando aí. E quem é Castro Alves? Faz um teste. Se inscreve, assiste a live, assiste o programa e você decide se continua inscrito. Mas é importante nós termos cultura, é importante nós termos conhecimento de quem foram as pessoas que traduziu esse país, que trouxe até nós essas informações que temos hoje. De épocas passadas, do Brasil que ele viveu, que está muito parecido com o Brasil que está agora, que nós estamos atravessando. Então ele foi um visionário, ele foi uma pessoa espiritualizada, ele é, porque não existe morte. Existe apenas a troca de corpo, mas o espírito continua e a vida continua. E oxalá que o Brasil produza mais Castro Alves, mais Castros Alves, para que nós tenhamos um Brasil com mais arte, com mais cultura. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Namastê para quem ficou até agora assistindo o vídeo, e namastê para você, Castro Alves, onde quer que você esteja. E que eu sei que está em alguma colônia se lembrando das suas lutas aqui no Brasil e principalmente lutando também ainda na pátria espiritual para que nós tenhamos um Brasil muito melhor. Então, obrigada a todos e até a próxima. Valeu!